Eu resolvi falar sobre esse tema depois de algumas reflexões que eu fiz ao longo desses 5 meses, né? Num processo que eu estou, que inclui separação, viradas de chave, mudança de mentalidade, modo caverna, desafio de 180 dias para mudar de vida, choro, desespero e um monte de coisa que faz parte desse processo, né? Dessa nova versão de mim mesma. Um dia, conversando com um amigo, eu mencionei que eu tinha um esboço, né, sobre esse tema e que logo eu ia escrever, né, e levar para minha newsletter e também queria levar para o YouTube. E agora eu quero trazer essas reflexões e quem sabe eu posso ajudar outras pessoas também. Hoje, quando eu resolvi escrever sobre o assunto, eu preferi abrir primeiro o dicionário e pesquisar o que de fato significa, né, essas palavras. Crenças limitantes. Eu tentei primeiro pelo Google, né? Eu digitei crenças limitantes, dicionário Aurélio. E aí eu descobri que, ao contrário da minha época de escola, que o dicionário Aurélio era o mais usado, né? Pelo menos na internet. Não é o caso. Daí eu lembrei que eu tenho um exemplar aqui em casa e eu resgatei ele da pilha de doações ou descarte, onde ele já estava, né? Já tinha colocado ele lá. Inclusive, ele não fará mais parte dessa doação, desse descarte, porque o que antes não fazia sentido, hoje eu vejo muito valor em ter um dicionário impresso em casa. E aí eu peguei, né, o meu dicionário lá da época da escola, todo poeirado, cheiro de mofo, com marcas de uso, folhas amareladas, nossa, bem velhinho, tadinho, mas as letras estão lá, continuam intacto, então deu para ler, tá ótimo, e por hora é o que eu preciso. Eu lembrei muito da época da escola, nossa, que nostalgia. Então, começando pelo dicionário, que diz que crença é um ato ou efeito de crer. É também uma fé religiosa e também uma convicção íntima. Agora vamos para limitante. Em limitante, me aponta para o limitador. Então, eu vou até limitador, diz que é algo que limita, restringe, limitante. E aí eu resolvi descer mais um pouquinho e fui para limitar, que quer dizer determinar os limites de ou servir de limite a, restringir, diminuir. Então eu larguei o empoeirado dicionário e fui atrás de uma definição, mas agora com base na psicologia, no coaching. Olha só o que eu descobri. Na psicologia e no coaching, crenças limitantes são ideias ou interpretações pessoais que elas instalam como verdades absolutas, sabe? Geralmente tudo isso é formado a partir de experiências na infância, do convívio familiar ou até mesmo de influências culturais. E elas funcionam como filtros invisíveis. Geralmente, isso determina como a pessoa percebe a si mesma, como percebe os outros, o mundo, restringindo possibilidades de ação. Quem carrega uma crença costuma adotar padrões de comportamentos repetitivos e muitas vezes os de autossabotagem, sabe? E isso impede o avanço em áreas importantes da vida, como relacionamentos, carreiras, desenvolvimento emocional. O aspecto mais desafiador é que essas crenças, elas tendem a ser resistentes à mudança. Mesmo quando a realidade mostra evidências contrárias, as pessoas elas insistem em manter a visão antiga. Elas criam um descompasso entre o que acredita e o que poderia viver de fato. Então, são exemplos comuns pensar que eu não sou capaz, eu não mereço prosperidade, já é tarde demais, é tarde para recomeçar, ou tarde para começar algo, sabe? Ou essa determinada conquista, ela só está ao alcance de outras pessoas, não é para mim. E aí, depois desse estudo, eu resolvi também dar uma olhadinha num livro que eu já li, que é o Acolhendo Sua Criança Interior. A autora, ela explica bem o impacto dessas crenças. Tem uma parte que ela fala assim, todas essas crenças, embora surjam na infância, criam raízes em nosso subconsciente e ali permanecem na fase adulta, atuando como uma configuração automática que passa despercebida. E elas influenciam de modo significativo nossa maneira de perceber as coisas, de pensar,
de sentir e agir. E aí, um pouquinho mais abaixo, ela disse assim: nossas crenças são quase como o sistema operacional das emoções. Pode não parecer, mas seu poder sobre nós é imenso, seja para o bem ou para o mal. A autora também, em outra parte, ela fala que nossas crenças são as lentes pelas quais enxergamos a realidade. Por isso é essencial que falemos delas. Outro ponto também importante, ela diz que quanto mais consciência temos de todos esses processos e conexões, mais facilmente conseguimos mudar nossos pontos de vista, nossos sentimentos e, por fim, nosso comportamento. Então, em resumo aqui, crença limitante é toda convicção que muitas vezes foi formada ainda na infância. E aí, tanto pelo convívio familiar, por cultura, por experiências marcantes, enfim. E tudo isso só reduz nosso potencial, trava nossas escolhas e limita o nosso crescimento. Mas por que eu resolvi falar sobre crenças limitantes? Eu fui tomar banho e, como eu já comentei na minha newsletter, eu tenho alguns processos meio diferentes de escrever. Às vezes o texto nasce quando eu nem estou esperando, sabe? Como estes dos banhos. Eu já expliquei que algumas vezes eu escrevo através, da digitação por voz em um grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesma. E aí isso às vezes acontece assim no banho, na feira, no mercado, fazendo uma caminhada. Enfim, às vezes eu nem estou esperando e eu acabo escrevendo alguma coisa, Escrevendo aqui meio que entre aspas. Mas aí depois eu passo, do WhatsApp, eu passo pro Google Docs e aí eu faço a correção, coloco pontuação e aí eu deixo o texto com formato, mais bonitinho, mais formato de texto mesmo. Mas é bom porque eu aproveito esses momentos, não perco ali o texto. Às vezes o texto sai inteirinho, eu tenho o texto inteiro. E aí, digamos, eu tô, fazendo uma caminhada por 1 hora e ele tem o texto inteirinho na minha cabeça e eu, para não perder, eu já utilizo disso. E aí, inclusive, eu também escrevi sobre isso na minha newsletter, que assim, para aspirante a escritora, isso é ótimo, essas ideias virem assim no banho, por exemplo. Mas é péssimo para arquiteta da paisagem, a designer de interiores e técnica em paisagismo, que também mora aqui em mim, sabe? Essa galera que mora aqui em mim se preocupa com o meio ambiente, com o planeta, com a vida na Terra, sabe? E aí acaba virando uma guerra, Porque eu não posso tomar esses banhos demorados. Bom, mas mesmo assim, às vezes sai um texto ali e tal, enfim. E aí foi o que aconteceu aqui. Eu estava relembrando uma conversa que eu tive com um amigo e o assunto ele se conecta muito com o que eu quero falar na newsletter, no YouTube, no podcast, enfim. Existe muito essa conexão, sobre esse assunto, E aí você vai entender aqui por que um assunto linka tanto ao outro. E aí, aproveitando essa inspiração que eu tive no banho, e aí foi onde eu pensei, que faz tempo que eu quero gravar um vídeo sobre o meu processo de escrita, mas eu queria fazer de uma forma diferente do formato que eu já venho fazendo, sabe? Eu queria, assim, sentadinha, de frente pra câmera, com um cenário assim de fundo para as montanhas, um cenário lindo que eu já tive o prazer de estar, de escrever. Era para um vídeo sair assim, sabe? Nesse lugar lindo, nesse cenário. Mas eu não fiz. E eu decidi que eu não ia deixar isso me limitar, que eu ia encontrar uma solução de fazer um vídeo que eu pudesse falar sobre, o meu processo de escrita, ou que eu pudesse falar sobre algumas reflexões que eu tenho, algumas coisas que eu aprendo com os meus erros ou aqui nesse meu processo, algumas coisas que eu posso trazer que de alguma forma pode agregar na vida de alguém. Eu tenho certeza que, assim, como muitas pessoas já me inspiraram, como eu vendo vídeos no YouTube, que tem mais uma reflexão assim, saí cheia de ideias, eu saí renovada, eu fiquei inspirada. Eu tenho certeza que eu também posso passar isso, porque é algo que eu vivi, muitas coisas eu ainda vivo, são processos que eu faço, parte, que faz parte da minha vida. Então sim, eu sei que eu posso, eu posso agregar na vida de alguém com isso. Então eu falei, não, quer saber, não fiz assim, ok, não fiz, mas não vou me limitar. Então eu vou fazer como como vai dar pra fazer, vai dar pra fazer como? Vai dar pra fazer assim? Então vai ser assim. E cá estou. E aí depois
se em algum outro momento der, eu puder, eu regravo, né? Eu faço de frente para esse cenário maravilhoso, eu trago outras reflexões. Não importa, o que eu não posso é deixar que isso me impeça de fazer. A conversa com meu amigo começou porque eu estava respondendo a minha newsletter e eu tinha postado uma notinha dizendo que eu queria ser a pessoa que incentiva outras pessoas, sabe? Eu escrevi assim: custa 0,00 incentivar alguém. Custa R$0 incentivar alguém. E aí eu fiquei pensando, talvez eu não esteja sendo essa pessoa que incentiva. Talvez esteja aqui só no texto, só incentivando quem está lendo no texto. Mas eu não esteja incentivando de fato como eu poderia, por exemplo, esse meu amigo, sabe? E aí eu pensei, não, pera, deixa eu resolver isso. Aí eu liguei pra ele. Foi tão engraçado porque eu liguei sem avisar e eu não ligo para as pessoas e eu não ligo sem avisar. E eu liguei, ele atendeu de primeira, até falei, nossa, você atende telefone? Porque assim, eu não atendo. Ai, meu Deus, isso é um problema que eu tenho. E aí ele atendeu e aí eu falei assim, na verdade eu falei por 1 hora, praticamente uma mentoria gratuita. Inclusive eu disse isso pra ele, falei, olha, aproveita porque você não tem noção do valor da minha hora, viu? E aí eu até ri. Engraçado que quando eu falei isso, né, que, olha, que é uma mentoria, que aproveita que, né, que você não sabe o valor da minha hora, eu percebi o quanto eu tenho pensado realmente sobre dar mentorias. Eu até comentei com ele que se alguém tivesse me dito isso há 5 meses, por exemplo, eu ia responder, oxe, você tá louco? Você fumou? Hoje não, sabe? Hoje eu consigo me ver assim. Eu entendi que passei por situações, que eu vivi mudanças, que eu tive viradas de chave, que eu construí uma nova mentalidade e eu sei que eu posso agregar na vida de algumas pessoas. Então sim, eu já me vejo dando mentoria. Inclusive eu deixo aqui no ar. Joguei para o universo. Universo, receba! Eu estou disponível para mentoria. Eu tô rindo, mas é sério. Talvez eu possa te ajudar, talvez a gente possa bater um papo, eu possa agregar alguma coisa na sua vida. Então tá aí, joguei para o universo. Interessados, só me chamar. Bom, agora que eu já vendi a minha mentoria, vamos seguir aqui. Eu estou no desafio, né, que eu me propus para mudar a minha vida em 180 dias. E aí eu, né, buscando formas de ganhar dinheiro, aqui enquanto construo uma base de leitores e, né, mostro ou crio a minha marca, né, deixo ela conhecida, enfim. E aí eu vou testando caminhos que possam financiar o meu sonho, que é viver de escrita. E também eu posso terminar o meu livro, né, lançar meu livro, continuar escrevendo depois de lançar o livro, lançar outro livro, enfim. Mas eu preciso seguir alguns caminhos, né, para ter renda, para manter esse desejo vivo, para me manter incentivada e principalmente para ter condições de tirar o projeto do papel e colocar ele no papel, quase literalmente, desculpa o trocadilho. E aí que eu possa escrever em paz. E aqui eu não posso deixar de lembrar do Jonas, né, Jonas Castro, que ele diz nos vídeos deles, empreender em paz. E no meu caso, escrever em paz. Onde eu quero chegar com tudo isso? Conversa bem por 1 hora ali no telefone. Parece um absurdo, assim, né? Falar 1 hora e tal, mas se ele escutou tudo que eu disse, eu tenho certeza de que isso, nossa, vai ajudar muito ele. E aí o assunto todo girou em torno de newsletter, Substack, sabe? Porque na última conversa que eu tive com ele sobre isso, ele me disse que ele não tinha sobre o que escrever. Porque disse que não tinha nada, né? Não tinha assunto para escrever. Mas no fim ele falou que podia escrever e ele falou uns assuntos lá dele, mas enfim, não quero falar aqui. E eu falei, é isso então, escreve sobre isso, XYZ. Tá certo, pronto. E aí eu finalizei o assunto. Só que eu fiquei pensando, se ele tem um projeto de escrever e lançar um livro, um escritor ele sempre tem o que dizer. Então não faz sentido ele achar ou pensar que não tem o que dizer. Sabe? E aí na primeira conversa que a gente teve, eu mostrei pra ele várias coisas que ele podia falar, né? Quando ele falou que ele não tinha o que escrever. Eu falei, olha, você poderia escrever sobre isso, você poderia falar sobre aquilo, né? A gente tem um pouco de intimidade, eu sei algumas coisas que ele passa, ou que ele passou. Eu falei, você poderia falar sobre isso. Então, quando ele veio de novo, né, na segunda vez e repetiu que não tinha nada, não tinha o que escrever, não tinha assunto, eu meio que deixei a conversa pra lá, sabe? Mas hoje eu vou ter que insistir, sabe? Porque eu fiquei pensando, eu já estive nesse lugar.
eu já me vi assim, totalmente travada. Eu já dei todas as desculpas possíveis. Inclusive eu disse pra ele, olha, eu tenho um estoque de desculpas. Então se você me falar isso, eu também já usei essa daí. E é verdade, eu tinha um estoque de desculpa. Tudo que me falava, eu tinha o que dizer. Vou citar um exemplo aqui, meu ex-namorado. Quando ele me falava qualquer coisa que eu poderia fazer, e de verdade, não tinha nada a ver com newsletter, com o canal no YouTube, essas coisas tudo vieram depois. A gente nunca teve esses assuntos estando junto. Mas qualquer coisa que ele falava que eu podia fazer, aí eu já vinha com uma lista enorme de desculpa. Tipo, se ele falasse qualquer coisa, tipo, você poderia fazer isso. Aí eu já falava, mas eu não posso. Mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Mas porque não dá, porque eu não sei. Meu Deus, como eu usava porque eu não sei. Acho que é o que eu mais usava. Ou então eu falava, mas eu não sou você. Porque você sabe. Porque você é inteligente. Porque você já aprendeu. Porque você já teve vivência nisso. Porque você sabe como fazer. Sabe, eu tinha todas as desculpas. Eu tinha um estoque de desculpas. E de verdade, não era por mal. Eu não falava tudo aquilo para gerar briga, ou sei lá, intrigas, ou irritar ele. Eu realmente me via daquele jeito. Eu sentia que eu não sabia, que eu não podia, que não tinha como aprender. Eu pensava, não tem como, isso não é pra mim, não tem como mesmo. Eu pensava, fulano consegue, ok, fulano consegue, mas eu não consigo. Eu não consigo por conta disso, por conta daquilo. Gente, se eu for falar aqui todas as desculpas que eu já dei, que eu falei, a gente vai ficar horas. Então, vou pular até, inclusive. Em resumo, tudo eu tinha uma desculpa. Porque eu me via assim, não queria criar um conflito. Eu realmente não conseguia pensar de outra forma. Eu estava totalmente programada para acreditar exatamente daquele jeito. Só que teve um dia que eu virei a chave. E o melhor de tudo, eu consegui sustentar essa mudança, né? Mas muitas coisas eu passei a vida inteira programada para pensar dessa forma. Eu acreditava que não tinha como mudar em poucos meses. E que bom que eu estava muito enganada. E sim, eu podia mudar. E eu mudei. Mas antes da mudança, eu reconheci os erros, eu pontuei os bloqueios, eu entendi o que eu precisava mudar. E o mais importante, não que as outras coisas não sejam, mas eu decidi mudar. E aí aqui muda tudo. Conversando com ele, com esse amigo, eu me vejo em muitas coisas, em pensamentos, atitudes, assim, do jeito que eu era, né? O jeito que eu pensava, que eu fazia. Então existe muito disso. E eu sei como é esse lugar, sabe? Então, talvez tenha me faltado alguém que conversasse comigo de um jeito diferente. Talvez apontar ou dar exemplos ou citar alguém não fosse o caminho, né, para a pessoa conseguir me convencer de que eu podia. Ou talvez seja aquele negócio, né, que quando a gente vira a chave, quando acontece esse estalo, é algo muito nosso. Então ninguém de fora, ninguém pode de fato acelerar esse processo. Eu não sei qual que é a verdade, mas comigo aconteceu assim. Eu não lembro exatamente quais as palavras provocaram minha mudança. Eu só sei que essa viradinha de chave, né, esse estalo, aconteceu num momento, numa época muito conturbada da minha vida. Eu tinha acabado de entrar num processo de separação, assim, traumático, sabe? Eu já falei sobre isso na minha newsletter, eu já falei sobre isso no YouTube. Então foi um processo muito ruim, mas assim, foi em questão de 24 horas eu saí de uma pessoa e eu me transformei em outra. Parece estranho, mas realmente foi o que aconteceu. E um dia eu era uma e no outro eu já era outra completamente diferente. Foi muito doloroso, foi estranho e ao mesmo tempo é engraçado porque, né, acabou também sendo um processo maravilhoso. Então, além de engraçado, né, entre aspas aqui, um processo também maravilhoso, também entre aspas, porque eu não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo, né? Um processo
pra gente chegar a uma outra versão, ter que passar por algo tão traumático. Mas quando eu digo maravilhoso, foi porque eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito e passado a minha vida inteira pensando que eu não era capaz. Então, de verdade, eu pensei que eu não ia conseguir manter essa versão, de que em algum momento eu poderia voltar a ser quem eu era, de que eu não conseguiria transformar tudo isso em hábito. E, inclusive, foi tema de uma das últimas conversas que eu tive com a minha psicóloga. Parei o tratamento por questões financeiras, eu ainda não retornei, mas eu preciso retornar. Mas eu disse pra ela assim, olha, eu mudei algumas coisas, eu estou pensando diferente, eu estou assim, assado. Eu quero falar isso pra ele, ele precisa, saber que hoje em dia eu penso assim, que eu estou assim. Na verdade, essa conversa foi uma semana após a minha separação, inclusive. Queria falar sobre as minhas reflexões e mudanças pra ele. Ela falou algo mais ou menos assim, olha, uma pessoa não muda tão rápido. Pra mudar leva tempo, tal. De verdade, eu não tiro a razão dela. Construir um hábito leva muitos dias. Mas sim, eu mudei e mudei muito. Então, de um dia que eu estava casada para o outro que eu estava separada, eu mudei demais. Talvez não tenha sido assim uma coisa rápida, Talvez esse processo já estava no meu subconsciente. E quando eu me vi naquela situação como um meio de sobrevivência ou recuperação do meu relacionamento, que era o que eu queria. Então, não sei, talvez minha mente tenha reagido mudando. Não sei, de verdade. O que eu sei é que foi ali que foi a minha virada de chave e que também foi o início das minhas mudanças, E aí o que eu fiz depois foi sustentar dia após dia, Até que tudo aquilo se tornasse hábito. E aí eu não voltei mais para aquela antiga versão. Eu fui meio que obrigada, que entre aspas, a manter essa versão. Tanto lá na minha antiga casa, por 49 dias e depois, de lá em diante, até agora, por todos esses meses. A minha virada de chave, ela aconteceu no dia da separação. Gente, no dia da separação. Ai, que absurdo. Eu tô rindo agora, mas eu já chorei muito, sofri demais. Meu Deus, foi terrível. Mas como isso é possível? Como foi possível no dia da separação? Eu vivi tantos anos, eu passei por um ano naquela casa, 1 ano e meio de relacionamento e essa virada ela não aconteceu. E aí do nada, pá, nova versão. Por que isso não aconteceu durante meu relacionamento? Meu Deus, que ódio. Mas enfim. Naquele período, eu comecei a estudar sobre marketing digital, outros cursos relacionados ao assunto, E aí eu comecei a ver que muitos deles traziam sempre uma introdução sobre mentalidade. Eu não me recordo agora as palavras exatas, mas eu estava abaladíssima psicologicamente, olha só, Deus sabe como eu estava. Mas ainda assim eu tentava estudar. E aí, no dia que ele foi embora, eu comecei a ver o curso, que ele tinha deixado pra eu ver, aí tinha muita dificuldade, eu não conseguia prestar atenção, era um assunto que eu não conhecia, eu chorava, eu tinha que voltar várias vezes, porque o meu cérebro ele não estava funcionando direito, e aí ao mesmo tempo eu mandava mensagem pra ele, eu ligava, eu tentava falar, eu estudava, eu chorava, meu Deus, uma verdadeira guerra, foi uma loucura. Eu passei vários dias estudando assim, nessas condições. Mas voltando aqui às palavras, sobre mentalidade, e aí onde eu vejo que aqui foi o ponto inicial da minha virada. Eu lembro que a Ana Jordes, eu acho que pronuncia assim, não tenho muita certeza, ela falava sobre crenças limitantes. Esse assunto eu já tinha deparado nas minhas leituras, Inclusive no livro Acolhendo Sua Criança Interior. Mas até que os dias foram passando e aí mesmo ali sofrendo com depressão, estado psicológico no chão, e aí aos poucos eu fui aprendendo mais coisas, e aí eu conseguia refletir, e aí eu fui aprendendo, e aí eu fui absorvendo, e aí fui realmente aprendendo, absorvendo um pouco, do que eu estava estudando, mas foi um processo muito traumático e eu não acredito em um desejo que as pessoas precisem passar por nada parecido para mudar a mentalidade, sabe? Ou para quebrar crenças limitantes. Pelo contrário, eu acho que o ideal é a pessoa alcançar um nível de autoconhecimento, e transformação estando bem psicologicamente. Eu não gosto desse método, sabe? Esse método de aprender em situações de dor. Isso pra mim não é saudável, eu não aconselho, eu não desejo que ninguém passe por isso. Mas foi assim que aconteceu comigo.
E que bom que mesmo que desse jeito, né, eu consegui extrair coisas boas, consegui me transformar, criar uma nova versão. E o mais importante, talvez o mais difícil, mantê-la, né, até hoje. Eu ganhei foco e disciplina que eu nunca tive na vida. Por exemplo, eu sempre amei estudar, eu sempre fui muito dedicada, mas nem quando eu fiz meu TCC eu tive um foco. Eu tive esse foco que eu tenho hoje. Então hoje, quando eu coloco algo como prioridade, eu faço. Claro, às vezes o corpo pede para parar. Agora mesmo, por exemplo, eu já trabalhei muito hoje, está tarde, meu corpo pede cama, pede para ligar a TV, assistir alguma coisa leve, descansar, não sei. Mas eu estou aqui trabalhando e são 10h36. E eu continuo porque eu defini um porquê. E esse porquê é o que me faz seguir mesmo cansada. E depois eu quero falar mais sobre esse meu porquê, né? Quero explicar direitinho e dizer o porquê que isso é importante. Por que o porquê é importante? Hoje em dia o meu porquê é muito bem definido. Eu quero construir, eu quero me dar uma vida melhor. Eu sei que eu mereço essa vida. Então eu quero uma vida da qual eu não quero tirar férias. E esse o motivo que me faz seguir. Seguir com todos os meus projetos que eu iniciei. Claro que é gostoso deitar, assistir um filme, uma série, ficar ali rolando o feed do celular sem pensar em nada. É bom, claro que é. Mas isso tudo não vai me levar onde eu quero chegar, sabe? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que trilhar um caminho que me leve ao meu objetivo. E a diferença é que hoje eu vejo que eu sou capaz de construir essa vida, de trilhar esse caminho e de chegar lá, de chegar onde eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever meus textos para newsletter, eu tenho que gravar vídeos para o YouTube, eu tenho que produzir conteúdos para redes sociais que eu administro, eu tenho que prospectar clientes para uma agência, tenho que estudar sobre escrita. Eu sei os passos, né? Eu enxergo os passos que eu preciso dar. Eu sei aonde eu quero chegar e eu sei os passos que eu preciso dar para chegar lá, sabe? Se bem que eu tô achando que eu esqueci de mencionar alguma coisa. Bom, enfim. Outro exemplo. O que eu quero? Eu quero terminar meu livro, eu quero publicá-lo. E do que eu preciso? Eu preciso de uma estabilidade financeira, eu preciso ter paz para conseguir escrever. E depois que eu escrever, né? Ou enquanto eu escrevo, o que eu preciso? Eu preciso de leitores, eu preciso de pessoas que se identifiquem ou que gostem do que eu escrevo. Tá, e como é que eu consigo essas pessoas, esses leitores? Mantendo os meus textos na newsletter, por exemplo. E quando o livro já estiver pronto? Aí eu vou usar aquele conhecimento lá em marketing digital que eu adquiri e divulgar meu livro. E além disso, os leitores que já me acompanham, eles podem se interessar em adquirir o meu livro. Então, entende como fica claro quando mapeado? E eu não quero viver apenas do prazer de dizer, eu escrevi um livro, eu sou uma escritora, eu tenho um livro. Não, eu quero ganhar com isso, né? Além desse prazer, eu quero ganhar com isso. Eu quero viver da arte, eu gosto da arte, ela me realiza como pessoa, né? Como escritora, mas eu quero que a arte me sustente. E não, eu não acho que apenas um livro me fará viver esse momento, né? Mas eu preciso primeiro pensar em um, para depois eu pensar em outros livros, né? Eu tenho que começar do primeiro, certo? Então, por isso que eu estou começando projetos paralelos, para diversificar minhas fontes de renda. E hoje eu vejo isso tudo com muita clareza, sabe? O que antes eu não via. Que eu entro em outro ponto, que é o ambiente, ele influencia no comportamento. Quando eu quis entender o porquê das coisas, eu me aprofundei aqui nesse ponto. Aí tudo ficou muito mais claro. Eu, por exemplo, cresci numa família em que as pessoas não conquistavam grandes coisas, em que nem estudar era considerado importante. Eu sei que a visão sobre a faculdade tem mudado muito ultimamente, mas na minha época, por exemplo, terminar os estudos era visto como um parâmetro de ser alguém na vida. Inclusive, eu terminei meus estudos em 2001. Então, naquela época, se você terminasse pelo menos lá o ensino médio, você já estava, né, na frente de muitas pessoas. E se você fizesse uma faculdade, então, nossa, realmente você era a pessoa de sucesso. Então, para você ter noção, quando eu estava na 4ª série, eu tinha uma tia minha que ela não deixou a minha avó assinar minha rematrícula.
Era para eu parar de estudar ali, na 4ª série. Eu não podia passar para 5ª série, você acredita? Por quê? Por causa da religião dela. Ela acreditava que a gente só precisava aprender a ler e escrever. Podia ir além disso. Que se aprendesse mais, já era pecado. Gente, olha o absurdo. E aí eu implorei para uma outra tia assinar. E aí ela não queria, mas no final ela foi. O pessoal da escola já conhecia a minha história, né? Sabia que eu não conhecia minha mãe, que eu não convivia com meu pai. E que a minha avó era quem cuidava de mim. Então aceitaram que essa minha tia assinasse, né, no lugar da minha avó. Então se não fosse tudo isso, se eu não tivesse pedido para essa tia, eu não teria nem continuado os estudos. Claro que depois, né, quando cheguei em casa, houve uma briga enorme, porque eu tinha desobedecido e feito a rematrícula com a minha outra tia, brigou com a minha outra tia também, nossa, foi um auê. Mas talvez tudo isso tenha me tornado rebelde, mas uma rebelde ao contrário. Eu era estudiosa por rebeldia. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre tive uma fixação por livros, por exemplo. Mas olha que triste, havia um pensamento já formatado na minha cabeça. E aqui eu vou explicar. Eu tinha uma amiga que ela queria fazer faculdade, ela fazia cursinho pré-vestibular, os pais bancavam os estudos, ela passava o dia inteiro estudando. E eu pensava, não, eu nunca vou fazer faculdade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pais, né, para me bancar. Faculdade não é para mim. E eu passei a adolescência inteira e boa parte da fase adulta repetindo isso, assim, era muito automático. Se alguém me perguntasse que faculdade eu ia fazer, eu já sabia que não era pra mim. E aí eu lembro até que teve uma época que nas entrevistas, né, eu ficava com vergonha, que todo mundo falava a faculdade que queria fazer, e eu falava, eu vou fazer psicologia. Mas assim, na minha cabeça, eu sabia que eu não ia fazer faculdade alguma, porque não era pra mim aquele lugar, entende? Mas aí, veja bem, o ambiente que eu cresci, ele foi me moldando, ele me moldou a pensar assim, estudar era errado, aí depois não era pra todos, era pecado, eu não tinha dinheiro pra me bancar, inclusive na minha casa ninguém ia ter dinheiro pra me bancar. Inclusive eu me recordo de uma briga assim calorosa, porque minha avó tinha que comprar o meu material, imagina, minha avó comprar o material pra uma criança, e aí minha tia brigava com ela. Então eu cresci pensando que tudo isso não era pra mim. Naquela época as cobranças lá em casa era pra eu arrumar um emprego. Então eu cresci num ambiente em que sucesso era ter um emprego, era ter emprego com carteira assinada, né? Como se isso fosse o objetivo máximo da vida. E aí eu vim desse lugar com essas limitações, eu fui moldada para isso, e eu demorei anos para acreditar que eu poderia sim fazer uma faculdade. E só aos 35 anos é que eu fiz a minha primeira faculdade. Tudo bem que eu já tinha feito um curso técnico antes, mas faculdade aos 35. Na época da faculdade eu ganhava pouquíssimo, eu ganhava 1.200 e eu era recepcionista, então eu fui pra faculdade, na verdade eu fui pra faculdade porque a minha irmã, né, uma irmã do coração, que na verdade era minha prima, mas eu considero como irmã, ela me incentivou muito, ela me mostrou a possibilidade de financiamento, né, o FIES, eu na época tentei financiar, mas eu não consegui, eu lembro que precisava de um fiador e eu não tinha, enfim. Mas mesmo assim eu fiz com 1.200 por mês. Foi um sufoco. Eu pagava aluguel, alimentação, morava sozinha. E aí tinha os materiais caros da faculdade. Eu fiz design de interiores. Então o curso exige muita impressão. E aí em papel fotográfico, os materiais são caros, né? Então eu fazia milagre com aquele dinheiro. E o que me salvou um pouquinho foi porque tinha uma variável no salário, assim, acho que coisa de R$200, não me recordo muito bem. Isso me ajudava um pouco nas despesas, sabe, dos materiais. Eu me lembro de gastar R$500 em materiais, então, parcelava, era uma loucura. Então foram 2 anos apertadíssima, eu lembro de não conseguir comprar uma calcinha, mas eu estudei e concluí. Aí depois, na sequência, eu fiz uma pós-graduação, né, em arquitetura da paisagem e ao mesmo tempo eu conciliei um curso técnico em paisagismo. Foi uma loucura conciliar 2 cursos, mas eu não me arrependo nem um pouquinho, porque eu sempre gostei de estudar. E eu acho que eu quebrei essa alimentação ali, né, na infância, quando eu fiquei rebelde e pedi para minha tia assinar a minha rematrícula. Então, ainda assim, por muitos anos eu acreditei que eu não era capaz. E além de pensar que a faculdade não era para mim,
por falta de dinheiro, eu também achava que eu não ia conseguir aprender aos 35 anos. Eu pensava, vai ter um monte de gente nova lá, uma molecada e tal, que saíram da escola agora. Como é que eu vou acompanhar esse povo? Esse era o meu pensamento, mas graças a Deus deu tudo certo com os estudos. Infelizmente eu terminei minha pós-graduação e meu curso técnico no meio da pandemia, né? Faltava menos de um ano para concluir os dois quando as escolas fecharam. E aí eu tive que finalizar no formato online. E depois, em plena pandemia, consegui um emprego, ficou muito mais complicado. E eu sem experiência nas áreas, o que piorava muito. E até hoje eu nunca trabalhei nas minhas áreas. Mas hoje eu reconheço que, além de não ter procurado muito, um pouco tem a ver com as minhas crenças limitantes. Claro, arrumar um emprego, né, sem experiência é difícil, porque todo lugar pede experiência. Mas como a gente vai ter experiência se, né, você acabou de se formar? Por exemplo, meus cursos não exigiam estágio, então eu não tinha essa bagagem. Mas aí eu digo das crenças porque eu não me via capaz de trabalhar nas áreas, eu não me via ocupando esses cargos, esses lugares, né? Então, com isso eu dei muitas desculpas. E aí, assim, né, na pandemia, assim que as coisas deram uma amenizada, comecei, né, a procurar emprego e aí eu encontrei um outro que não tinha nada a ver com os meus cursos, né? Fui na área financeira de uma loja e eu fiquei por lá por um tempo. E aí eu saí de lá, eu fui viver um pouco, e aí eu fiz um voluntariado, depois me apaixonei, virei dona de casa, enfim, eu contei sobre isso num texto na newsletter. Mas agora eu estou focada na minha escrita, esse é o meu objetivo, e é nisso que eu estou concentrada, né, na escrita, nos projetos que vão me dar a base financeira para sustentar esse sonho. Toda essa história, todo esse papo, só para dizer uma coisa, que tudo isso só começou a acontecer quando eu tive a minha viradinha de chave, quando eu comecei a acreditar que era possível, quando eu consegui me ver que era possível, que eu conseguia, que eu podia, sabe? Eu comecei a me ver pertencendo a esses lugares, eu comecei a ver que eu era merecedora de cada lugar em que eu quero estar, em que eu quero chegar. Hoje, quando alguém me pergunta, vai fazer tal coisa? Eu logo respondo, olha, eu não sei. Mas espera aí, deixa eu jogar no Google, deixa eu jogar no YouTube, deixa eu pesquisar no chat, enfim, não sei, mas eu vou aprender. Se você me ensinar, eu também aprendo e aí eu já faço. E antigamente não, se alguém me perguntasse se eu sabia tal coisa, a resposta imediata era eu não sei. Eu nem parava pra pensar em como eu poderia fazer, sabe? Era muito mais cômodo eu falar, não sei, não posso, não consigo, não sou você. Hoje eu vejo que eu perdi um ano, talvez um ano e meio da minha vida, né, que poderia ter sido de evolução, que eu poderia ter desbloqueado muitas partes, eu poderia ter aprendido muita coisa, feito dinheiro junto com ele, com meu ex. Teria sido muito mais fácil, seria muito mais tranquilo, eu teria apoio financeiro e psicológico, acho que psicológico, entre aspas, aqui. Enfim, isso é um assunto para outro momento, mas eu sei que eu teria ao meu lado alguém que poderia me ajudar, né? Poderia me ensinar. Mas eu não pensei sobre isso na época. Eu mantive as minhas crenças limitantes e com ela, a minha mentalidade totalmente estagnada. E foi tudo isso que eu falei com meu amigo, quero repetir aqui, que enquanto a gente carrega crenças limitantes, nada muda. Enquanto não acontece a viradinha de chave, enquanto nos vemos capazes, enquanto não paramos de inventar desculpa, que eu sei, a gente sempre tem um monte, enquanto a gente não para com isso, nada muda. Só quando a gente para com tudo isso, que a gente se enxerga de verdade naquele lugar onde a gente deseja chegar, sabe, ali onde você quer chegar, então, só quando você se enxerga nesse lugar é que o caminho, ele se abre. É pensar que pode ser que demore, mas eu sei que eu posso chegar lá. O que eu preciso fazer isso para acontecer e tem que ir lá e fazer. Que cada jornada é única, mas a decisão é sempre sua. Então, talvez o trajeto não seja fácil, não diga o que vai ser simples, o que vai acontecer do dia para a noite. Pode até ser que sim, se você nasceu com a bunda virada para a lua, perdão da palavra, mas pode ser que seja devagarzinho, passo a passo, degrau por degrau, sabe? E é nesse percurso que eu estou, devagar, mas eu estou caminhando. Ainda não cheguei lá, mas eu estou a caminho. E diferente de antes, quando eu estava lá parado, dando desculpa, ou até mesmo, né, andando para trás, agora eu sigo na direção certa, eu sei para onde eu preciso ir, eu estou aqui, ó, na direção. Então, uma hora ou outra eu vou chegar lá, eu sei que vou.
Eu já me vejo lá, inclusive. Eu já me vejo lá. Então, eu precisava trazer essas reflexões. Eu quero mesmo ser essa pessoa que incentiva outras pessoas. Eu sei o quanto é ruim. Eu sei que se você tiver problemas psicológicos ainda é muito mais difícil. Eu entendo sobre isso. Mas eu quero que a minha história mostre que é possível, que você consegue. Eu quero que você encontre o seu porquê. E depois de você encontrar, sabe, esse porquê, a regra seja muito simples. Você não parar até você conseguir. Seja lá qual o processo de vida que você está. Se está começando, recomeçando, está aprendendo coisas novas, ou no começo de algo novo. Mas assim, no começo, tudo parece muito grande, parece monstruoso. Mas quando a gente vai ali, aprende a primeira coisinha, por menor que seja, a gente vai abrindo um espaço enorme no cérebro e aí a gente começa a aprender a próxima coisa. E sempre que eu aprendo algo, eu vejo que eu não sei nada. Quando eu acho que eu sei, aí eu aprendo uma coisa nova e eu vejo que existem muitas outras para aprender. Olha, o meu estado emocional, ele já me atrapalhou em muitos processos. Mas olha, é possível aprender mesmo assim. Eu passei por muitas coisas horríveis, eu consegui aprender um pouquinho de algumas coisas, mas porque antes eu virei a chave, eu mudei a minha mentalidade, eu localizei os meus bloqueios, eu comecei a trabalhar as minhas crenças limitantes e agora eu estou nesse processo. Eu sei que pode demorar muito para acabar, mas diferente de antes, hoje eu sei onde está cada ponto e o mais importante, né, como eu já disse, eu decidi mudar. Então eu digo isso por experiência, sabe? Claro que cada pessoa é única, o que dá certo pra mim pode não dar certo pra outra pessoa, não existe uma receitinha de bolo. O que funcionou comigo foi parar de pensar que eu não era capaz, parar de pensar eu não sei, eu não vou conseguir, sabe? Todas aquelas variáveis de crenças limitantes que eu colecionei ao longo dos meus 42 anos. Então, além de tirar o foco, né, que estava somente ali no problema, eu comecei a focar no que eu estava aprendendo. Quando eu comecei, por exemplo, a fazer os cursos de marketing digital, eu não sabia nada sobre o assunto. E fora ligar o PC, eu não sabia nada daquele assunto. Tá bom, eu devo confessar que aqui eu aumentei um pouco. Mas de verdade, eu não entendia nada, eu não sabia nada. E no momento que eu estava passando, nossa, ficou muito mais difícil. Então eu ainda não sei muita coisa. E vira e mexe o monstrinho da crença limitante, ele tenta me pegar. Mas aí eu dou um chega pra lá nele, falando, olha, não. Eu não sei como fazer, mas eu vou ver no YouTube, eu vou ver no ChatGPT, eu vou no Google. Me dê uns dias para pesquisar, para aprender um rolo de papel higiênico, porque pode ser que eu chore nesse processo. Acontece muito. Claro que isso só funciona com as coisas que realmente eu quero aprender, né? E aqui é onde muda tudo. Se você quer, você vai. Né? Pode não ser agora, mas a decisão te fará buscar os meios para você conseguir. Então não tenha pressa em aprender tudo de uma vez. Sabe o que é verdade? Você não vai. Então pensar assim já vai te dar calma para aprender o máximo que você conseguir. E quando você aprender, porque você vai aprender, e aí você vai abrir espaço no cérebro para aprender cada vez mais. A gente nunca sabe de tudo, nós estamos em constante aprendizado. E só de pensar assim, isso já tira um peso enorme das costas. Então acolha-se com carinho, aceite o processo aos pouquinhos, tenha certeza de que quando perceber que aprendeu algo, mesmo que pouco, e aí você vai se animar a aprender muito mais. Então esteja pronta e pronto, esteja disposto a resolver problemas. E aí quando você está aprendendo uma coisa, vai ter muitas outras dúvidas, então você anote, aprofunde nos conhecimentos, pesquisa. É um loop infinito, nunca vai acabar, nunca vai parar. Você sempre vai ter o que pesquisar, o que aprender. Então, embora tenha dito que funcionou comigo, como eu disse, não é uma receita de bolo, não se compare. Cada jornada é única. E eu espero que essas reflexões te auxiliem e te ajudem no seu processo. Te vejo no próximo.